Bom dia, galera. Felipe da Medic Invest. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer todo mundo que tem se inscrevido no canal, tem comentado os vídeos. Eu achei isso muito bacana, é o que tem me motivado para continuar esse trabalho. Como eu disse no último vídeo, hoje eu vou tratar de um assunto bem diferente, né? Não é relacionado diretamente ao Medic, mas sim a parte pessoal, né, de cada um. Vou falar um pouquinho das finanças pessoais, que é um assunto muito pouco tratado nas famílias, não ensinado nas faculdades, nas escolas, só que de extrema importância e impacto gigantesco na nossa vida pessoal. Todo mundo sabe, né, ou teve um caso na família de pessoas que passaram a vida toda trabalhando para construir um futuro e chegou ali na fase madura da vida, teve um problema, faltou dinheiro, e isso é uma coisa que pode se tornar um pesadelo. Então a gente vai começar aqui uma abordagem nesse tema, de realmente tratá-lo como e planejá-lo com todo o nosso esforço enquanto a gente é jovem, para que lá na frente a gente tenha, né, uma vida mais tranquila. E para isso eu vou me basear em alguns princípios que eu sigo, né, de algumas pessoas que me passaram isso, que é o quê? Ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? O ganhar mais é se esforçar no seu trabalho, né? Se dedicar ao que você faz com bastante afinco. Se você faz alguma coisa hoje que não é o que você quer fazer para a vida inteira, isso não interessa, é o que você tem no momento, né? A sua busca pode continuar, mas trate o momento sempre da melhor forma possível para que as pessoas valorizem o seu trabalho, valorizem você e assim você consiga se destacar perante os outros. Não seja uma pessoa medíocre, né? Aquela que é tudo na média, tá bom. Vamos tratar esse assunto primeiramente que nós temos que nos destacar para que a gente possa ganhar mais em qualquer aspecto. Se você é um autônomo, se você é um CLT, tente fazer o seu melhor possível com o que você tem hoje, tá? Gastar menos, esse assunto é muito difícil. Hoje a gente vive numa sociedade muito consumista, né? Que é de consumo imediato, trocar de carro, comprar uma casa, ter cartão de crédito com limites abundantes para que a gente possa gastar. E aí, às vezes, se não se planejar e gastar com aquilo dentro que você pode pagar depois, fica muito difícil. A gente sabe que a gente pode se comprometer durante anos e anos pagando faturas de cartões de crédito. Então, tenha em mente aqui que o que interessa nesse momento, no início da sua carreira, você que já não está no início, está na metade, mas que está ali percorrendo, você tem que lembrar uma coisa: seus ganhos eles são por um período determinado. Você não vai ter o seu salário a vida toda. Você vai querer chegar ali numa fase da sua vida que você não queira mais trabalhar. E quanto mais cedo chega esse momento, melhor é para todo mundo, né? Para sua família, porque você vai poder se dedicar a outros projetos. Então, gastando menos, você com certeza vai poder poupar mais. E poupar mais faz que você invista o dinheiro que sobre, ou o dinheiro que você faz sobrar todo mês, né? E aí, com isso, você se planeja para poder ter um investimento mensal e ter uma meta, né? Um valor que você precisa chegar para não depender mais daquele salário mensal. Então, gastos burros, né, desculpa falar o termo burro, mas gastos com coisas supérfluas que não vão te trazer nada a longo prazo, como por exemplo gastar ali, né, na loja de conveniência enquanto você vai abastecer o carro, ir ao shopping, gastar com o que você não tinha planejado. Tudo isso faz você se distanciar da sua meta, do seu futuro. Então pense sempre, a gente tem que viver o presente, com certeza, mas a gente também tem que ter, né, um valor, uma meta e seguir essa meta. Gastou um pouco mais esse mês, a gente vai ter que compensar no outro mês e não deixa para lá, eu vou pagando fatura de cartão de crédito. Desse jeito não funciona, né? A gente nunca vai ser organizado se a gente seguir a vida toda fazendo isso. E com você gastando menos, como eu falei, vai sobrar um pouco mais de dinheiro. Sobrando mais, você vai poder investir. E nessa hora é muito importante que você saiba o que você esteja fazendo e invista melhor o seu dinheiro. Nós temos que investir em coisas, né, em investimentos que sejam rentáveis, não sejam comidos por taxas de administração. Então, assim, eu vou falar na parte mais de investimento sobre isso, mas evitem ter previdências privadas que cobrem taxas de administração altas, evitem investir em fundos
quaisquer que sejam, que tenha taxa de performance e também taxa de administrações altas. Tudo que eu estou falando aqui eu não estou fazendo uma sugestão, eu não sou um especialista na área, é mais para a gente iniciar o processo do planejamento pessoal de cada um, para que no futuro, aí sim você busque uma pessoa que seja mais qualificada para te ajudar, ou então você estude e busque seus próprios investimentos. Falando um pouquinho de planejamento pessoal, a gente tem ali os rendimentos e os nossos gastos. Os rendimentos são salários, caso você tenha um imóvel, aquele aluguel mensal que você recebe. Então, some todo esse seu rendimento que você tem e vamos dividir em 3 partes. Eu sugiro para quem não tem um planejamento pronto ainda, vamos confrontar gastos e rendimentos. Os custos fixos nossos, que são aluguéis, são aqueles custos que a gente, independente se a gente esteja trabalhando ou não, a gente vai ter que pagá-los, Então, aluguel, condomínio, água, luz, plano de saúde, esse tipo de coisa, independente se a gente usa eles ou não, a gente tem que pagar todo mês, está lá, vai vir certeza o boletinho para a gente pagar. Então, esse tipo de custo não pode ultrapassar os 55% dos nossos rendimentos, tá? Então, temos que nos planejar para isso. Se passar esse valor, o que a gente pode fazer ali para diminuir? A gente vai ter que reduzir alguns custos. É muito difícil a gente falar em sacrifício, Hoje todo mundo quer viver o momento, mas o sacrifício é necessário para que o futuro seja mais tranquilo e mais próspero. Então, assim, façam esse cálculo em cima do seu rendimento e veja se ele está dentro desse padrão. Depois, 30% dos seus rendimentos tem que ser guardados para o futuro. A gente vai dividi-los depois em 4 partes ali para a gente poder investir esse dinheiro, mas assim, saiba que todo mês você tem que poupar esse dinheiro, tá? Não dá para gastar sempre o que ganha, é uma coisa que vai te deixar você sempre ali no gargalo, você vai estar sempre pensando no próximo mês e você não vive tranquilamente dessa forma, você não toma decisões sábias com o que você tem se você estiver numa situação que você não poupa. Então, é muito importante essa parte, o quanto eu vou frisar, que é de extrema importância para o nosso planejamento. E sobrando aí 15% para gastos diversos, que são aqueles gastos de vou sair para jantar, vou ao cinema, tenho presente para comprar para a família. Então, assim, todo mês você tem que planejar, e se você não gastou esses 15%, faz um planejamento e guarde esse dinheiro separado, porque esses gastos virão. Se estiver começando a sobrar mais, aí sim você poupa mais ele, mas leve os 15% para que você tenha ali esse dinheirinho para você gastar no mês. Você também tem as suas necessidades, as suas vontades, mas faça tudo isso caber nesses 15%. E se você, por exemplo, quer comprar uma coisa que é maior do que esses 15%, poupe esses 15% durante alguns meses para poder chegar lá e pagar ele à vista, ao invés de pagar a fatura do cartão e todo mês chegar. E aí sim, você vai ficar muito difícil, porque já vai estar na fatura do cartão durante muitos meses, fica mais difícil, porque você vai olhar para ele sempre, eu estou pagando ele 10 meses, eu já queria comprar tal coisa, depois eu não consigo. Então, olhe de forma diferente. Tudo que você quiser, que você acha que é muito importante, coloque nesses 15% e economize durante os meses, coloque ele separadinho lá na sua conta para que você consiga pagar essas coisas do dia a dia mesmo à vista, tá? O MEDIC, eu acabei não falando ali nessa hora, mas eu vou falar, o MEDIC entra sim nesse custo. Eu já falei para vocês que ele também é um investimento, mas ele não tem a liquidez, ele não vai te trazer uma tranquilidade. Você sabe ali que você está comprando cartinhas e que as cartinhas valorizam, mas lembre-se, às vezes você precisa do dinheiro na hora e se você não tiver, você vai ter que queimar essas cartinhas num valor muito mais baixo e aí fica muito difícil as pessoas pagarem o preço que elas realmente valem. Então, o MEDIC é sim um investimento, ele tem que entrar na parte de investimento, na minha sugestão, mas assim, considere a compra de cartinhas como gastos diversos. O que interessa aqui é você olhar para as coisas como elas devem ser olhadas, Então, assim, poupar para o futuro, como a gente falou que são os 30% mensal ali que a gente deve poupar, deve ser dividido em 4 partes. A primeira delas é a mais importante, que é a reserva de emergência. Nós temos que ter a reserva de emergência. O que ela é? Ela constitui de 6 a 12 vezes o seu custo mensal, esse custo aqui. Às vezes você pega ele, é a primeira coisa que você tem que ter. Você tem que constituir essa reserva.
Ali a pessoa tem 2.000 de custo fixo mensal, então você pega ali para as pessoas, isso tem uma divergência, tá, na abordagem, mas assim, as pessoas que são CLT, ganham todo mês ali e sabe que é muito difícil ser mandado embora, vale a pena você investir 6 vezes o seu custo, então seria vezes 2.000, 12 mil reais numa conta que pode ser, no meu caso, Nubank, Tesouro Direto com liquidez, Tesouro Selic, né, que é com liquidez diária, mas que, né, tenham bastante gente comprando e vendendo, conta corrente com aplicação automática, dependendo do banco. A única coisa que vocês têm que olhar é que tem que ter um rendimento mínimo, não pode, né, ser uma poupança, que você deixa o dinheiro lá 30 dias, se você sacou no 29º dia, eles não vão te pagar nada. Então assim, poupança não é um investimento, lógico, ela conta como, mas ela rende 2,65% ao mês, é muito pouco, entendeu? Então, não invistam em poupança, a gente tem que buscar uma coisinha que tenha um rendimento a mais, que tenha liquidez, o rendimento seja baixo e o risco também seja baixo. Isso é fundamental para a sua reserva de emergência. Para as pessoas que são autônomas, que não têm o CLT, não tem aquela segurança de todo mês receber, junte 12 vezes o seu custo mensal. Então, 12 vezes, no caso de uma pessoa que tem custo fixo de 2.000, 24 mil reais numa conta dessa, e aí você acabou, juntou esses 24 mil, esses 12 mil no outro caso, aí sim a gente vai passar a falar de outras aplicações financeiras, tá? Aí você pode começar a diversificar com CDB, CDI, LCA, debêntures, todos esses tipos de aplicação. Eu vou poder, caso vocês gostem aí do tema e tenham interesse, a gente pode trazer para vocês, né, casos reais de investindo nesse tipo de investimento, mas a gente pode tratá-los também como uma forma específica de cada um desses temas. Mas assim, CDB é uma conta ali que ela vai te render bem pouco, mas um pouco a mais já do que renderia ali uma aplicação automática, né? Às vezes você consegue um CDB eles já são pré-fixados, com rendimento um pouco maior. As debêntures basicamente a mesma coisa, só que são empresas que precisam do dinheiro, então a gente empresta nosso dinheiro para a empresa, ela já te paga um pouco a mais. Hoje a taxa de juros está em 3,75, se eu não me engano, e então as debêntures são as empresas, eles vão pagar um pouco mais do que o governo te paga. A gente sabe do risco que tem, né? Normalmente o governo a gente sabe que não vai quebrar, por mais que ele esteja quebrado, precisando, o governo não vai falir, não vai a partir de amanhã não ter mais governo. Então o que a gente faz? Se você quer diversificar um pouquinho, investir na debênture, ela vai pagar para você uma taxa ali, que é a inflação, mais de 3,5 a 5,5, são os normais. São empresas. Se elas quebrarem, você provavelmente não vai receber aquele dinheiro mais. Mas também a gente sabe que as empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras, muitas delas, empresas de energia elétrica, eles não vão quebrar, eles estão no mercado há 50 anos aí e o risco é muito baixo de perder o dinheiro. E aí você vai ter um rendimento ali um pouco maior, tá? Esse é o caso da renda fixa. Então, eu esqueci de falar antes, mas eu vou falar já. Nesses 4 tipos de aplicação, hoje eu faço o quê? Divido em um quarto do meu valor para cada uma delas, tá? Então, assim, 25% do total que eu tenho investido, eu vou deixar em renda fixa, 25% no próximo item que vai ser títulos imobiliários. O que são os títulos imobiliários? Hoje, você pode comprar um imóvel, né, de, sei lá, 300 mil, receber um valor ali de R$ 1.500 de aluguel. Mas assim, se você não tem dinheiro para ir lá e comprar um imóvel, você pode investir nesse tipo de títulos, que eles são o quê? A partir de R$ 150, você coloca e ele te paga um valor mensal, livre de imposto de renda, como se fosse um aluguel. Então assim, pô, eu tenho R$ 10.000 ali para investir, vou receber como se fosse um aluguel mensal desse investimento. É a mesma, basicamente é como se fosse comprar um imóvel, só que você investe em títulos de instituições que compram diversos imóveis. Então eles têm muitos imóveis. Aí você recebe mensalmente. Aí a gente sabe que na parte dos imóveis a gente tem a valorização do imóvel. Nesse caso é comparado assim também à valorização das cotas. Então os imóveis sobem, as cotas também sobem, e aí eles te pagam um valor mensal de aluguel. Basicamente é isso, que vai subindo também de acordo com o tempo, como o tempo passa. Também é um investimento interessante, tá? Então, eu também invisto 25% do total nesse tipo de investimento.
Falando aí um pouco mais das ações, que as ações, a gente sabe que quando a gente compra uma ação de uma empresa, nós viramos sócios daquela empresa, tá? Então, assim, eu sugiro, não estou falando nada que vocês devem fazer isso, eu não sou consultor financeiro, mas assim, eu busco sempre ações que são focadas para o longo prazo, no começo, né? No início, nessa fase inicial do planejamento pessoal. Eu não vou buscar aquela ação das empresas menores que tem um potencial de subir o valor da ação muito. Eu não. Nessa hora, eu busco sempre o conservadorismo. A gente está falando de iniciar um planejamento pessoal, então vamos iniciar da forma mais conservadora, que é o quê? Investir nas empresas que são boas pagadoras de dividendos. O que é isso? A empresa, por exemplo, a Petrobras, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ela pega o valor do seu lucro e divide entre os acionistas, uma parte deles, depende, a empresa reinveste, tudo vai depender de empresa a empresa. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode iniciar os estudos disso também, de quais empresas e tal, mas busque as empresas mais sólidas no mercado, que o preço da ação pode não variar tanto, mas os dividendos que ela paga para você mensalmente, semestralmente, anualmente, depende, né, de como ela trabalha, você vai poder pegar esse rendimento e reinvestir nesse tipo de ação. E assim é o jogo. Então, é o mercado. Então, basicamente é isso que eu faço, tá? Eu divido, né, os ganhos aí, a parte que eu poupo nesses tipos de investimento. Aqui o fundo de emergência ficou com 25% também, mas por quê? Porque eu acho muito importante eu também ter um caixa. Então, eu pego 75%, eu divido entre 25% cada um e invisto nessas 3 modalidades, mas mesmo já tendo no meu fundo de emergência, eu deixo um dinheiro ali mensal para que surja uma oportunidade, eu compro mais um pouco, e sempre preservando os 25%, né, e o caixa também é muito importante. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu agradeço todo mundo aí que tá assistindo, que tem curtido o canal. Se vocês puderem, se inscrevam. Eu vejo que muita gente aí, infelizmente, ainda não é inscrita no canal, que tem assistido. Então deixe seu like aí, se inscreva também, é muito importante para que eu saiba que vocês estejam gostando desse tipo de tema, que não vai ser só médico. E é isso. Muito obrigado e tenham um bom dia.